Saúde em Celular de hoje vai falar de um tema que realmente está preocupando muito, não só as próprias pessoas, mas também o mundo científico. Obesidade, sobrepeso. Qual que é o limite entre sobrepeso, obesidade e a obesidade, vamos dizer, grave, com as comorbidades como hipertensão, diabetes, e que muitas vezes a única solução é a redução de estômago, que é a cirurgia bariátrica. Por que ocorre tanta obesidade? Nós já estamos com 50% da população brasileira sobrepeso. Nos Estados Unidos, por exemplo, 70% já está em sobrepeso. E nós estamos avançando nessa estatística, essa infeliz estatística, né? A obesidade causa inúmeros problemas, como vocês vão poder ver hoje aqui no Saúde em Celular, com o Dr. José Tasca, que vai explicar para nós, né, passar as mensagens importantes em relação a essa doença, que é uma doença crônica. Não saiam daí que eu volto em um minuto aqui com esse programa que faz a diferença na sua vida. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Fundada em 1904, a Santa Casa de Poços de Caldas está desde 1964 em seu atual prédio e passa atualmente por um processo de profunda transformação, com modernização em todas as suas áreas de atendimento. O serviço de terapia renal substitutiva da Santa Casa de Poços realiza em média 1.500 sessões de hemodiálise por mês, com pacientes divididos em 3 turnos, e oferece as modalidades hemodiálise e diálise peritoneal. O Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa conta com atendimento 24 horas. Realiza análise em todos os segmentos de análises clínicas com rapidez e qualidade. Santa Casa de Poços de Caldas. Vai ficar tudo bem. Estamos aqui de volta com Saúde em Celular. Vamos falar sobre obesidade, sobrepeso. Estou aqui com esse grande médico, Dr. José Tasca, que é endocrinologista, cardiologista, intensivista. Nós vamos discorrer aqui, nós vamos passar metade do programa colocando aí todas as especialidades do Dr. Tasca. Mas é um prazer te receber aqui, meu grande amigo também, né? Novamente aqui no programa, Tasca. Muito obrigada, viu? Prazer é meu. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Tasca, vamos começar. Você viu o tema aqui, obesidade, sobrepeso, né? Que é algo realmente que está preocupando a humanidade. Nós vamos, o meio científico, enfim. Como é que está essa questão da estatística no Brasil e no mundo? Então, no Brasil, você vai pegar por países, tem alguns países que estão controlando, mas a maioria não, né? Então você tem no Brasil já 50% da população com sobrepeso. O que é o sobrepeso? Sobrepeso é que fica entre o peso normal e a obesidade. Tá, né? mas você caracteriza, depois você explica o que os você caracteriza isso de uma forma geral, isso aí é o peso. Não é a composição corpórea que é diferente. Então você pega a altura, né, e você usa a altura e usa o peso em quilogramas e você tem um número. Por exemplo, o normal em termos práticos, é de 20 a 25 quilos por metro quadrado de superfície corporal. De 25,1 até 29,9, você fala assim, esse indivíduo está em sobrepeso. Sobrepeso ou pré-obeso. Acima de 30 quilos por metro quadrado, você tem obesidade, que vai ser a leve até 35 quilos
por metro quadrado, a moderada até 40 quilos por metro quadrado, e acima disso, a obesidade grave, e acima de 50 quilos por metro quadrado, você tem os grandes obesos. Né? A obesidade é uma doença crônica, que traduz... Já é considerada uma doença. Uma doença crônica que é traduzida por um acúmulo de gordura no seu organismo. Tá. Isso aí, essa gordura, toda gordura depositada em territórios fora do normal no organismo, ele tem uma capacidade inflamatória grande. Então, a gente traduz o obeso como um indivíduo inflamado, hipertenso, que é decorrente, na maioria dos casos, da obesidade, e são indivíduos inflamados, são indivíduos que têm tendência a ter uma série de doenças atacando o sistema cardiovascular. Bom, enfim, o que a gente nota hoje, que o americano já tem 70% de indivíduos acima do peso normal, e nós estamos correndo rapidamente. A obesidade, ela se situa mais nos países emergentes, países em que a população mais carente tem acesso à alimentação e ela tem um ganho de peso desproporcional. E essa obesidade, ela traz algumas doenças de arrasto. Por exemplo, diabetes é a primeira, com todas as consequências a longo prazo da doença. Que a gente chama de diabetes tipo 2, né? Tipo 2, a hipertensão arterial sistêmica, que caminha paralelo com o diabetes, porque o sistema, o mecanismo de desenvolvimento é semelhante, é o mesmo. Certo. Você traz os problemas articulares, artrite, peso, osteoartrite, artrose, os problemas consequentes da obesidade, são as alterações do sono, o sono alterado... As apneias, né? O sono alterado com hipopneia ou apneia, que o indivíduo fica períodos mais longos sem respirar direito, ele leva a hipertensão, leva a alteração de comportamento, leva a estresse, perda de memória, enfim, a obesidade está no foco de uma série de doenças da época moderna, que nós, antes de conhecermos a obesidade da forma como nós conhecemos, ela não tinha um estudo que detalhava muito bem. Hoje nós temos já pesquisas muito fortes mostrando que a obesidade, ela não é só um problema de alimentação, é um problema que tem um componente genético, problemas socioeconômicos, estresse, as liberações hormonais, enfim, você tem uma abordagem multifatorial. Por isso que nós temos uma dificuldade enorme no controle, né? E eu entendo assim que o sedentarismo está na base do nosso ganho de peso. Dificilmente você consegue perder peso, ainda mais à medida que a idade vem, só na dieta. Você tem que aumentar a sua atividade. E o sedentarismo é um estado cômodo para o ser humano. Nós procuramos melhorar na vida e ficar mais quieto e menos trabalho braçal, menos atividade, menos consumo de energia. E com isso nós temos um aumento da obesidade. Existe uma obesidade que ela sempre traz transtorno para o ser humano, mas tem um tipo de obesidade especial que o indivíduo acumula na região abdominal, que chama gordura visceral, que ela traz o risco cardiovascular aumentado, muito aumentado. E leva a resistência insulínica, o desenvolvimento de diabetes, o mecanismo básico, a insulina não consegue ter a ação que ela deveria ter no organismo. Ela não quebra a glicose. Não, e ela começa a ser produzida em maior quantidade, isso traz uma série de transtornos que leva ao aumento das doenças cardiovasculares que nós estamos vendo hoje, além do estresse e toda uma cadeia, né? Ô Tasca, hoje nós sabemos, né, mas vamos passar essa informação, que as gorduras, elas não são somente uma célula adiposa, elas produzem hormônios também, né? É o principal sistema hormonal do organismo. Que coisa, ela produz uma série de substâncias
inflamatórias e anti-inflamatórias, né? E o balanço dessa substância com o aumento da obesidade tende a ser mais inflamatório. Tá. Entendeu? Principalmente pelas gorduras acumuladas na parte visceral. E quando nós falamos de gordura visceral, não é essa gordura que a gente vê de fora, né? Não, é dentro da barriga. É dentro da barriga. É dentro do peritônio. As pessoas confundem muito, né? A questão fala gordura abdominal, não é essa que nós conseguimos ver, né? É lá dentro. A característica da gordura visceral é mais ou menos a característica masculina, né? Então você tem os seus hormônios que levam a um depósito maior de gorduras localizada no homem, que é a gordura visceral. Então você passa uma fita métrica à altura do umbigo, mais ou menos, se tiver mais que 102 centímetros, você provavelmente é portador de obesidade visceral. Na mulher, em torno de limite 88. Então, com isso, nós traçamos que esse indivíduo tem outras formas científicas de estudar, pelo ultrassom, pela tomografia, mas, enfim, uma forma prática, meio caminho, né, da crista ilíaca até o arco costal, e você tem ali uma medida com o abdômen relaxado, e você tem um dado. Essa obesidade visceral, ela é diferente da obesidade fora das vísceras, né? Então essa é uma obesidade ruim, a visceral. Essa é a obesidade que mais, vamos dizer, as células adiposas, né, que mais produz hormônio? A visceral? A visceral, tá. que elas vão aumentando o depósito de ácidos graxos, que são as gorduras, porque o organismo é o seguinte, ele consome a energia que ele precisa, feito? Então toda essa energia que ele precisa é transformada em ATP, que é o dinheiro da célula, feito? Certo. E então você usa esse ATP. E o que você não precisar, você acomoda e deposita, transforma tudo em gordura que é armazenada. Tá certo. Tasca, nós já vamos ter que ir para um intervalinho rápido aqui, acho que deu para as pessoas já entenderem. Eu tenho algumas perguntas mais para fazer, para esclarecer um pouco mais sobre essa questão da obesidade. Quero lembrar você do programa todo sábado, 13h15, pela TV Alterosa, também simultaneamente pelo YouTube, pelo Facebook. Em breve nós vamos ter lives, né? Nós vamos fazer aqui direto com os convidados para responder a sua pergunta sobre o tema que nós estamos aqui abordando. Aguardem em breve. Não saiam que eu volto em 1 minuto aqui com o Dr. José Tasca, falando sobre esse tema que preocupa muito, né? Que é a obesidade. Quando você se prepara para viajar, 2 coisas são muito importantes: sua documentação em ordem e a sua mala bem organizada. Da mesma forma, a Circular e Turismo está preparada para você viajar com muita segurança e conforto. Frota composta por ônibus, vans e carros executivos com manutenção preventiva permanente. Motoristas profissionais e qualificados. Toda a documentação necessária em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para você viajar com muito mais segurança. Romarias, excursões, pacotes de viagem e transporte executivo. Estamos combinados? Você se prepara para viajar e a Circular e Turismo prepara tudo para a sua viagem ser tranquila, confortável e segura. Circular e Turismo. Ligue 3712-5083. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com Saúde em Seu Lar. Estou aqui com o Dr. Tasca, falando sobre essa questão da obesidade. Tasca, se a pessoa tem uma tendência genética, a genética ela pesa na questão da obesidade? Ou se por que tem pessoas, mas acho que não é questão de obesidade, pessoas que comem pouco,
alimentam pouco e são obesas, e pessoas que às vezes não alimentam nada e acabam sendo obesas. O que acontece? É a genética que pesa? Tem um tipo de obesidade genética, aquela que você vê famílias de grandes obesos, a mãe é obeso, o pai é obeso, os filhos todos obesos. Aquilo tem um componente genético bem acentuado. Agora, o estudo está para separar por que as pessoas são magras e outras pessoas ganham peso. A obesidade tem os que comem pouco e ganham peso, comem normal e ganham peso, e os que comem muito e ganham peso. Eles acreditam, eles já estão estudando isso de longa data e está se traçando um perfil genético. Então, porque você tem uma evolução do ser humano que houve várias tentativas ao longo dos milhares de anos para fazer um indivíduo que se adaptava mais àquele padrão de vida. Então, você tem todas as tentativas que a evolução fez e que trouxe até hoje, até a presente data. Então você vê indivíduos muito magros que comem muito, indivíduos que comem pouco. Você tem uma variedade de indivíduos. Aonde que estão? O que está diferente? Eles estão comparando e estão vendo que tem genes que aparecem no magro que não é o mesmo que aparece no obeso. Agora, existem pessoas que têm mais facilidade de ganhar peso, outras menos. Isso aí vai depender do organismo de cada um. Do metabolismo, né? Metabolismo. Tem um componente social, tem um componente de estresse. A questão psicológica, a pessoa que tem transtorno de ansiedade, muitas vezes é compulsiva, né? Compulsiva. E ela diz que come pouco, mas ela não tem consciência do que é da composição dos alimentos. E a maioria dos alimentos que você come, é rico em carboidrato e gordura, né? Então, é uma forma prática de dar energia para o organismo. O que a gente sabe é o seguinte: o organismo, se você gastar o que ele ingeriu, você não engorda, porque empata, e você não emagrece. Você perde. Você comeu aquilo que você gastou no dia, você tinha R$100, gastou 100, você ficou a zero. Tá. Se você comer 100 e gastou 200, você vai perder peso. Então, é isso aí. Não, vai ganhar peso. Você gastou perder 200, peso. Vai perder peso. Tá. Então, veja... Fica devendo. Fica devendo. Então, é simples. Então, se as pessoas comem mais do que gasta, algumas pessoas têm uma facilidade muito grande de armazenar e outras não. Essa é a diferença. De cada um. Então, veja, nós, na vida sedentária que nós temos, nós estamos sempre ganhando, né, comendo mais do que necessário. Ô Tasca, e aí, tudo bem, eu acho que as pessoas estão entendendo essa questão. Agora, como é que eu faço, hein? O que eu tenho que fazer se tenho na minha família, minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, enfim, todos obesos? Eu tenho algo que eu posso fazer para não também acontecer isso comigo, ou não tenho o que fazer? Olha, quando você entra de regime, o teu organismo, a mensagem que passa para o teu cérebro é que o teu organismo está entrando ele está passando fome. Porque, veja, a evolução, ela te deu água em abundância, mas ele te deu proteínas e gorduras e carboidratos para você correr atrás. Então, quando você perdia peso, a transmissão para o seu cérebro é que você estava entrando numa fase de perda de peso e não tinha produção de energia e você ia morrer. Então, toda vez que você entra de regime, o teu organismo lança mecanismo de contraposição. Então, para se defender, né? Para se defender. Ele quer que você coma. Então, ele aumenta a tua fome. Essa é a briga. Você tolera um mês, um dia, uma semana, aí você é vencido pela persistência do estímulo de fome. É um estímulo de sobrevivência. Então eu entendo assim, que você tem dois estímulos de sobrevivência fundamentais. Primeiro, se manter vivo através da nutrição, da alimentação. O outro é da reprodução. Esses dois, você vê que nós não temos controle sobre eles, nós estamos perdendo. A gente não consegue controlar a obesidade nem controle da população, por todos os meios que a gente tenta.
Por outro lado, você orienta seu paciente, faz uma preleção sobre obesidade, sobre dieta, mas na realidade o indivíduo vai para casa, tem criança que fica o dia inteiro na televisão. E vai pedir para a mãe que compre determinado suco, determinadas bolachinhas, que tem uma série de problemas de composição. Cultural. E é isso aí, cultural. Então, a criança está sendo trabalhada para ingerir uma série de alimentos especiais de sabor. Tanto é que nós temos obesidade infantil Cada hoje aí vez crescendo. mais. Adolescente Então, e tudo. você vai falar assim, todas aquelas crianças têm tendência genética? Não, todas aquelas crianças têm necessidade de atividade física e uma alimentação sadia. E como ela não tem atividade física nem uma alimentação sadia, ela está ganhando peso e tendo os problemas já da vida de adulto. Ô Tasca, quando que se indica a tal cirurgia lá, a bariátrica? É claro que o tratamento aí, a gente observa que é multidisciplinar o tratamento, né? Multidisciplinar, mas quando que você fala, olha, chega, não dá, vamos ter que partir já para uma... Olha, quando você tem um IMC acima de 40 e você fez todos os tratamentos possíveis e imagináveis, você sabe que os seus tratamentos não vão ter resultado. O que a gente observa é o seguinte, os indivíduos fazem tratamento, perde 10 quilos. Então está entusiasmado, tomou uma série de remédios, emagreceu. Aí ele sai do tratamento. Aí ele volta, aos pouquinhos, ele volta a começar a ganhar peso. Em 2 anos ele está com um peso maior ou igual ao que ele tinha. Ou menos tempo até. Então, por exemplo, você seleciona a população que tem extrema dificuldade em manutenção de peso e esse peso vai trazer problemas, ou já trouxe problemas para ela. Então você pega um indivíduo diabético tipo 2, obeso, hipertenso, a única forma de você controlar, depois de você ter tentado os meios habituais e que tem o dispor da psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta, endocrinologista, você chega a uma conclusão que você não tem saída para aquela pessoa a não ser a indicar a cirurgia de redução gástrica, né? Então você tem que pesar cada paciente, o que a doença está trazendo de ruim para eles e as comorbidades que ele já adquiriu com as doenças. Você encontra indivíduos com o mesmo perfil de obesidade que são completamente diferentes do perfil metabólico. Tem alguns casos que você indica muito mais precocemente do que outros. De uma forma geral, todos eles vão ter problemas. Se não tem do ponto de vista cardiovascular, você tem do ponto de vista de articulação, de dificuldade de deambulação, de limitação do movimento, que cada vez ele faz com que ele ganhe mais peso. Como sempre, né, Tassi? Cada caso é um caso, né? Mas a cirurgia bariátrica veio aí, né, para redução gástrica. A bariátrica veio realmente para ajudar muitas pessoas que estavam, sim, chegando no limite. Sem solução. Sem solução. Não é a solução para todos os casos, sim. A gente sabe disso, mas acho que ajuda muito, principalmente quanto mais comorbidades tiver. Quando eu digo comorbidades, você tem trombose venosa nas pernas, edema de membros inferiores, problemas articulares, gota, hipertensão, diabetes, alteração do sono. AVCs que acontece, tudo mais, a tendência, né? Tendência, ter mais acidente, ter mais câncer. Nós sabemos hoje que a obesidade está relacionada a uma incidência maior de acidente, de câncer. Olha, Tassi, que eu acho que, assim, é um assunto muito extenso, né? Com certeza a obesidade é um assunto extenso, mas nós temos aqui o nosso tempo, né? Eu gostaria de, com certeza, trazer você outras vezes para a gente falar das comorbidades, que é outro assunto interessante. Já falamos aqui, mas nunca temos que deixar de falar nesse assunto. Agradecer aí a sua presença, o seu trabalho, parabenizar pelo seu trabalho mais uma vez, né? O Tassi coordena a UTI da Santa Casa há muitos anos, lá do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração.
realmente é um grande profissional. Muito obrigada, viu? Obrigado pelo elogio. Agradeço. A você quero agradecer o carinho, né? E contar aí com a sua audiência para que nós possamos realmente estar cada vez mais motivados de fazer programas diferentes, interessantes, para você fazer a diferença na sua vida. Até a próxima semana, claro, se assim lhe permitir. Até lá.